tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos falar sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau tem como forma geral f de x igual a vezes x mais b, onde a é um número conhecido e é chamado de coeficiente angular. A letrinha b também é um número conhecido e ela é chamada de coeficiente linear. Nessa função do primeiro grau, a variável x é a variável independente e essa variável tem como expoente o número 1, por isso que a função é chamada do primeiro grau. Já a f de x é a variável dependente, ela depende de x. Nós temos para a função do primeiro grau o domínio e a imagem. O domínio é o valor que, ao substituir no lugar do x, torna a função possível. Esse número pertence ao conjunto dos reais. Então, domínio é igual a R. E R maiúsculo significa conjunto dos números reais. Já a imagem é o resultado desta operação, que também será um número pertencente ao conjunto dos reais. O gráfico da função do primeiro grau sempre será uma reta. Nós temos aqui dois exemplos de gráfico da função do primeiro grau. Neste primeiro gráfico, nós temos um eixo horizontal, que é o eixo x, e um eixo vertical, que é o eixo f de x. Alguns autores também chamam esse eixo vertical de y. E quando o gráfico da função tem esta direção, essa função é decrescente. E a função decrescente, ela sempre terá no valor de a um número negativo, ou seja, a vai ser menor que zero. Neste gráfico, nós temos uma função crescente. A característica de uma função crescente é a reta nesta direção. E tem como a um número positivo, ou seja, o a vai ser maior que zero. Quem seria o coeficiente angular? No gráfico, o coeficiente angular determina o ângulo entre o eixo x e a reta. Neste exemplo, nós temos o coeficiente angular determinando o ângulo entre o eixo x e a reta. Então, este ângulo e este ângulo aqui é determinado pelo valor do coeficiente angular. E quem seria o coeficiente linear? É o número que a reta intercepta o eixo f de x ou y. Neste exemplo, o número que a reta intercepta o eixo f de x é este. Então, este valorzinho aqui é o coeficiente linear e este valorzinho aqui é o coeficiente linear. Vamos a alguns exemplos de função do primeiro grau. Neste primeiro exemplo, nós temos f de x igual a 3x mais 6. Quem é A e quem é B neste primeiro exemplo? A é sempre o número que vem acompanhado do x, então A é igual a 3. E B? B vai ser o número que não tem o x, não vem acompanhado do x, então neste caso é 6. No segundo exemplo, nós temos f de x igual a menos x mais 3. Quem é A neste exemplo é o número que está acompanhando o x, menos 1. Então, A é igual a menos 1. E B é o número que está sozinho aqui, é mais 3, ou simplesmente 3. No terceiro exemplo, nós temos f de x igual a menos 4x mais 8 dividido por 3. Então, A vai ser menos 4 e B vai ser 8 dividido por 3. 8 dividido por 3. No próximo exemplo, nós temos f de x igual a 2x menos 4. A vai ser 2, porque é o número que acompanha o x. 2 vezes x. E B vai ser menos 4. Já no último exemplo, nós temos f de x igual a menos x dividido por 2, menos 5. Então, A é o número que acompanha x, aqui é menos 1 dividido por 2. Então, menos 1
dividido por 2. E B vai ser menos 5. Vocês perceberam que a letrinha A e a letrinha B pode ser qualquer valor pertencente ao conjunto dos números reais. Ele pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma fração ou até um número decimal. A letrinha B também pode ser números positivos, negativos, fração ou número decimal. Algo que eu irei mostrar agora no gráfico, mas iremos abordar mais à frente, é o zero ou a raiz da função. Quem é o zero da função ou a raiz da função? É o valor da interseção entre o eixo x e a reta. Então, este valorzinho aqui, ó, é a raiz ou zero da função. Neste exemplo, nós temos este valor aqui, ó, como a raiz ou zero da função, ok? Mas o que significa o zero ou a raiz da função? É o valor de x quando o f de x é igual a zero. Ou seja, se eu tenho uma função, no lugar do f de x, vou substituir por zero. E ao substituir f de x por zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau. E para resolver a equação do primeiro grau, nós iremos isolar o valor de x. Assim, esse valor de x vai ser o zero ou a raiz da função. Se nós temos a lei da função e substituirmos um número no lugar do x, após realizar a operação, nós teremos o valor numérico da função. Iremos agora ver alguns exemplos de problemas envolvendo lei da função e valor numérico de uma função. Primeiro exemplo. Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, letra A. Escreva a lei da função que fornece o custo total de x peças. Então, para o custo total, nós vamos chamar de C de x. C será o custo e x, quantidade de peças produzidas. Então, nós teremos uma lei da função indicada por C de x. Primeira coisa que nós precisamos observar é o custo fixo e um custo variável. O custo variável vai depender da letrinha x. O custo fixo não depende da letrinha x. Mas o que é a letrinha x? É a quantidade de unidades produzidas. Então, C de x vai ser 0,50 vezes x mais 8. O que significa isso? Que a cada unidade produzida eu preciso multiplicar por 0,50, que é 50 centavos. E a esse valor nós iremos somar R$ 8,00, que é um custo fixo. Portanto, C de x igual a 0,50x mais 8 é a lei da função que fornece o custo total de x peças. A letra B diz o seguinte: calcule o custo para 100 peças. Então, letra B, o custo para 100 peças, se x é o número de peças e C é o custo, no lugar do x eu vou colocar 100, porque ele quer o custo para 100 peças. Então, onde tiver x na função, eu vou substituir por 100. Então, nós teremos aqui 0,50 vezes 100, que é o número de peças, mais 8. 0,50 vezes 100 é 50. 50 mais 8, 58. Então, esse resultado é R$ 58, porque é o custo. Já a letra C, ele pergunta quantas peças são produzidas a um custo de R$ 100. Então, agora, na função, onde tiver C de x, nós iremos substituir por 100.
Porque a letra C, ele pergunta quantas peças, ou seja, X, são produzidas a um custo de R$ 100. Então, 100 é igual a 0,50 vezes X mais 8. Perceba que agora nós temos uma equação do primeiro grau. E para resolver esta equação do primeiro grau, nós precisamos isolar x. Então eu posso reorganizar isso aqui como sendo 0,50 vezes x mais 8 é igual a 100. Eu vou pegar esse 8 e trazer para perto do 100. Então vai ficar 0,50x é igual a 100, mais 8 fica aqui, menos 8. 0,50x é igual a 100 menos 8, 92. O 0,50 que está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, nós teremos x igual a 92 dividido por 0,50. E esse resultado é 184. E x é 184 peças. Outro exemplo. Numa fábrica, o custo para a produção de um determinado material é de R$ 12,50 por unidade, mais um custo inicial de R$ 250. Letra A. Escreva a função que representa o custo total da produção. Portanto, letra A, o custo total da produção, vou chamar C de X. C é o custo e x é o número de unidades produzidas. Nós temos no problema dois custos. Um é fixo, é um custo inicial, e outro é variável, depende da quantidade de unidades produzidas. A cada unidade, nós iremos multiplicar por 12,50. Portanto, 12,50 vezes x mais um custo inicial, que é um custo fixo de R$ 250. A lei da função que representa o custo total é 12,50x mais 250. Já na letra B, diz o seguinte: analise a partir da função o custo de produção de 50, de 80 e 100 unidades. Então, no lugar do x, que é o número de unidades produzidas, nós iremos substituir por 50, nós iremos substituir por 80 e nós iremos substituir por 100. Então, o primeiro custo que nós iremos fazer é para 50 unidades produzidas. Então, C de 50 significa que na função onde tiver x, vamos substituir por 50. Então, 12,50 vezes 50, vou colocar entre parênteses para poder separar aqui, ó, o 12,50 do 50 mais 250. 12,50 vezes 50 é 625. 625 mais 250 é igual a 875. Então aqui, como estamos falando de custo, é 875 reais. Vamos fazer agora C de 80, ou seja, é o custo para 80 unidades produzidas. Então nós teremos 12,50 vezes 80 mais 250. 12,50 vezes 80 é igual a 1.000. 1.000 mais 250 fica 1.250 reais, porque estamos tratando de custo por unidades produzidas. Vamos agora a C de 100. O que significa isso? É o custo para 100 unidades produzidas. Então fica 12,50 vezes 100 mais 250. 12,50 vezes 100 é 1.250. 1.250 mais 250 é 1.500 reais. Vamos agora a um exemplo de valor numérico da função.
Considerando a função f de x igual a 4x mais 9, determine o valor numérico da função nos pontos. Letra A, f de 2. Neste exemplo, f de 2 significa que, onde tiver x na função, iremos substituir por 2. Se a função é 4x mais 9, nós iremos fazer 4 vezes 2 mais 9. Então, no lugar do x, nós substituímos o número 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 9, 17. Então, a resposta aqui é 17. f de 2 é igual a 17. Já a letra B, f de menos 3. Onde tiver x na função, iremos substituir por menos 3. Então, 4 vezes menos 3 mais 9. 4 vezes menos 3, nós iremos fazer o jogo de sinais porque temos aqui uma multiplicação. Mais e menos, menos. 4 vezes 3, 12, mais 9. Aqui nós não iremos fazer o jogo de sinal porque se trata de uma soma entre um número positivo e um número negativo. Então, menos 12 mais 9, isso é igual a menos 3. Então, f de menos 3 vai ser igual a menos 3. Já na letra C, nós temos f de menos 3 quartos. Então, no lugar do x, vou substituir por menos 3 quartos. Ficaremos então com 4, que multiplica menos 3 quartos, mais 9. Iremos fazer novamente o jogo de sinais aqui, entre o 4 e o menos 3 quartos. Mais e menos é menos. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 4, 3. Então, fica menos 3, mais 9. Aqui poderíamos também simplificar o 4 com 4 e o resultado seria menos 3. E menos 3 mais 9 é igual a mais 6. Então, f de menos 3 quartos é igual a mais 6, ou simplesmente 6. Agora, o exemplo é determinar a raiz ou o zero das funções abaixo. Letra A, f de x igual a 3x mais 6. Como falei anteriormente, determinar a raiz de uma função é igualar a função a zero, ou seja, onde tiver f de x, eu vou substituir por zero. Então aqui eu vou ter que 3x mais 6 é igual a zero, ou zero é igual a 3x mais 6. E vou isolar quem é x. Então o número que não tem x, eu vou passar para o outro lado da igualdade. Então fica 3x igual a mais 6, fica menos 6. O 3 que está próximo do x e está multiplicando, ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então vai ser x igual a menos 6 dividido por 3. E o resultado aqui é menos 2. Então a raiz ou zero desta função é igual a menos 2. Na letra B, nós temos f de x igual a menos 4x mais 8. Aqui nós podemos dizer que menos 4x mais 8 é igual a zero. E agora nós iremos isolar o x. Então fica menos 4x é igual a menos 8. 8 está positivo, passa a ser negativo. Aqui vou multiplicar todo mundo por menos 1, porque o x precisa ficar positivo. Então, menos e menos é mais. Fica mais 4x. Isso é igual a menos 8 vezes menos 1, menos e menos, mais 8. E o 4 vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, fica x igual a 8 dividido por 4. E 8 dividido por 4 é 2. Portanto, a raiz dessa função é 2, ou o zero desta função, menos 4x mais 8, é 2. Outro exemplo, letra C,
f de x igual a menos x menos 3. Para determinar a raiz ou zero dessa função, vamos igualar menos x menos 3 a zero. Então vai ficar menos x igual a mais 3. E agora eu vou multiplicar por menos 1. E ao multiplicar por menos 1, o menos x fica sendo mais x. Não precisa colocar o sinalzinho de mais. Igual a mais 3 fica menos 3. Por quê? Mais e menos é menos. 3 vezes 1, 3. E assim, menos 3 é a raiz dessa função, ou o zero dessa função. O outro exemplo é a letra D, f de x igual 2x menos 4. Eu vou igualar 2x menos 4 a zero. E agora, isolar o x. Então, vai ficar 2x é igual a mais 4. Tá? Menos passa a ser mais. E o 2 que está multiplicando o x vem dividindo pelo 4. Então, fica x igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. 2 é a raiz da função 2x menos 4. Por hoje é só, pessoal. Até o próximo vídeo.